Olha, eu comecei a correr depois de velho. Eu fiz tudo errado a vida inteira. Na minha geração, a gente quando chegava aí aos 15, 16 anos, sem fumar, você ficava mal com os amigos, porque todo mundo fumava. E eu, com 17 anos, comecei a fumar. Eu ia nas festas, não sabia o que fazer com as mãos e o cigarro segurava a gente, né? Comecei a fumar com 17 anos e parei de fumar aos 36 anos. Eu fiz exercício quando entrei na faculdade e quando eu estava no antigo colegial, eu comecei a jogar voleibol, porque eu era muito alto para a minha geração, tinha 1,83 m naquela época, ninguém chegava nessa altura. Agora vejo os meninos aí, tudo passa de 1,90 m, né? E aí eu joguei no time de voleibol da faculdade. Quando eu me formei, virei sedentário. Já no final do internato, no final do curso médico, plantão, a vida fica infernal mesmo, muito difícil. E nunca mais fiz nada. Aí, quando eu tinha 49 anos, uma pessoa me parou na rua, eu não sabia quem era, mas ele tinha sido contemporâneo meu no antigo ginásio. E aí ficamos conversando um pouco, eu não consegui reconhecê-lo, e ele no final disse, quantos anos você tem? Eu falei, 49. Falou, 49 anos, o ano que vem 50 anos, é aí que começa a decadência do homem. Simpático, né? Falei, 50 anos, estava trabalhando feito louco, cheio de planos e não sei o quê. Para minha vida, minha decadência não vai chegar aos 50 anos, não. Naquela época eu ia muito a Nova York, a trabalho. Em Nova York eu vi umas pessoas que corriam ali em volta daquele parque central, Central Park, no meio da cidade. E Nova York tinha uma maratona. Não fazia muito tempo, não. A primeira maratona de Nova York, eu acho que foi lá para 85, 86. Não existia corrida de maratona. Eles contavam aquelas histórias do soldado grego, soldado ateniense, que correu 42 quilômetros para dar notícia que os atenienses teriam ganhado a batalha de maratona e chegado lá e morrido. Eu sempre achei essa história tão absurda. O cara teria levado 6 horas para fazer os 42 quilômetros da corrida e chegou tão debilitado que morreu. Eu falei, esses moleques entravam no exército de Atenas com 12 anos de idade, ficavam separados da família, nadavam nos rios às 5 horas da manhã, no inverno. E era o maior corredor do exército, há 6 horas para correr uma maratona. Falei, não, isso aí não é verdade. Mas tinha essa história aí. E aí eu falei, eu vou correr essa maratona de Nova York, o ano que vem eu faço 50 anos, e eu vou provar para mim mesmo que eu não vou... Para mim a decadência não vai chegar aos 50 anos, talvez aos 51, mas aos 50 eu não vou deixar chegar. Naquela época ninguém corria. Você corria na rua, os caras gozavam a gente, as pessoas passavam e diziam, polícia, corre, pega. Não havia essa cultura. E essa maratona de Nova York, eu me inscrevi e me mandaram um e-mail, já tinha e-mail nessa época, eu recebi um e-mail de volta, dizendo que, aliás, nem sei se tinha e-mail, porque foi em 1992, é coisa de muito antigamente. Mas aí fui no dia da maratona, na véspera, peguei o material, no dia fui e corri. Tinha 9.300 e poucos corredores. Olha o que virou isso. 9.300 e tantos já em 1993. Muito bem. E aí eu corri essa maratona. Eu corri e aprendi algumas coisas. Primeiro, eu sempre tive pouco tempo, sempre trabalhei muito em medicina e doentes e complicação. Nunca tive um treinador. Eu sempre fiz tudo errado. Tudo errado. Nunca tive. Eu corria e não dava para ter, porque eu não podia ter um treinador com quem eu tinha que marcar um encontro, sei lá, 6 horas da manhã,
e de noite não me acordavam para ver um doente e eu não conseguia dormir. E como é que ia correr no dia seguinte? Falei, ou eu me viro, vou seguindo o bom senso aqui, ou então não vai dar, eu não vou conseguir. E foi assim que eu fiz. Eu tinha um tempo maior, eu corri uma distância maior. No outro dia tinha menos tempo, eu corri uma distância menor e apertava um pouco o passo. E foi lá, chegou no dia, era uma concentração enorme, não havia chip. Você estava lá no fim da fila, você levava 10, 15 minutos para começar a correr o seu tempo, só na hora que se passava no portal de entrada ali. E você, quando chegava no fim da maratona, tinha uma coisa tão estranha. As pessoas acabavam de correr. Maratona é uma prova que quando você acaba de correr, você para, né? Cruzou a linha de chegada, você vem correndo, o passo seguinte já é andando. Teve aquele rapaz, acho que foi maratona de Boston ou de Chicago, que virou uma estrela, Ronaldo ele chamava, né? Que chegou e virou uma estrela no fim da prova. Quando eu olhei aquilo, falei, que louco esse menino, pô. Como é que consegue fazer isso, ter essa energia toda? Ganhou a prova, né? E vira uma estrela no fim. Mas você chega no final acabado. Em Nova York, nessa época, afunilava muito o final da prova. Então você chegava, tinha um pessoal que tomava conta da prova, que eram uns caras super fortes, maioria negros, fortes, assim, que eles diziam, come on, e empurrando, porque não podia parar, porque vinha gente atrás, né? E aí, no meio daquilo, tinha uns caras que vinham andando assim, e de repente pareciam boxeadores, sabe boxeador quando toma aquela pancada que o cara sai desorientado? Eles vinham na contramão. Não caíam porque também não tinha espaço para cair, as pessoas iam empurrando e ninguém segurava também. E aí vinham esses caras que organizavam a prova lá, com umas cadeiras de rodas, eles vinham, excuse me, o cara não vai passar aí, e passava. Jogava o cara na cadeira de rodas, saía de cadeira de rodas. Vários assim. E eu, na época, achei que aquilo era exaustão, sei lá. Depois ficou claro que aquilo era hiponatremia. O cara bebia muita água, naquela época tinha uma coisa que precisava beber 2, 3 litros de água na maratona para você se hidratar, mas você perdia sódio, que está na sudorese, perdia sódio, enchia a cara de água, diluía mais e entrava numa baixa de sódio no sangue periférico que dá esse quadro. Hoje eu não vejo mais isso, as pessoas tomam tomam gel no caminho, etc. Bom, eu nunca fiz isso, sempre fiz, eu não como açúcar há muitos anos, eu parei de comer açúcar em 78, ninguém era nascido aqui ainda, parei de comer. Então, eu não consigo comer essas coisas doces, porque me dão um enjoo. Então, não tomo nada, eu bebo água só. E pouca água. Pouca água mesmo, eu não bebo toda hora, eu vou tomando para matar a sede no caminho e vou fazendo desse jeito. Eu digo que faço tudo errado, porque nunca me ensinaram nada, eu só saio e corro. Um maratonista raiz mesmo, de verdade mesmo, por força das circunstâncias. Mas aí eu percebi, depois dessa primeira maratona, que correr maratona é um estilo de vida. Correr maratona não é você correr a prova, isso é uma consequência de uma longa fase de treinamento. A maratona põe um respeito na vida da gente. Você sabe que você tem que se preparar. 42 quilômetros, não dá para improvisar, né? Daqui a 20 dias eu corro uma maratona. Você não corre, você morre no caminho. Então você tem que se preparar. Se preparar é o quê? Então amanhã cedo eu vou correr? Não vou ficar no bar enchendo a cara de cerveja com os amigos. Até vou com os amigos, tomo uma latinha, 2 e vou embora para casa para dormir cedo. Você não vai comer qualquer coisa que te oferece, porque também você tem já essa orientação de ter uma dieta mais
mais fácil de digestão, com mais fibra. E isso, na minha vida, pôs uma ordem. Eu fiquei muito mais disciplinado. Eu era notívago, chegava à noite e não tinha sono, ficava escrevendo, ficava preparando o trabalho, e às vezes coisas sem necessidade. Eu virei matutino, gosto de levantar cedo, e foi a maratona que colocou isso no meu caminho. Hoje eu vejo que vocês treinam de um jeito diferente, claro, né? A ciência evoluiu, a gente aprendeu muito. Naquela época, quando eu dizia que ia correr uma maratona, os meus colegas médicos diziam, você é louco, você vai morrer. Os amigos diziam, você vai morrer no caminho com a tua idade, porque o homem puxa o outro para baixo, né? Homem, se precisar ser puxado para baixo, é só contar uma história para o teu melhor amigo. O homem bate na barriga do outro e fala, essa barriga indecente. Imagina uma mulher fazer isso com outra. Isso é crime de morte, né? Mas eu sempre fiz isso. Eu vou correr uma maratona, eu falo para todo mundo que eu vou correr. Porque isso também você não quer bancar o palhaço depois, dizer, não, eu desisti. Não. Aí você leva a sério, não, eu vou. E os outros ficam te menosprezando. Imagina agora o que eles falam para mim. O que eles dizem, você é louco, você não vai conseguir. Eu falo, eu vou conseguir. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou tentar. E eu consegui organizar a minha vida dessa maneira. E percebi também o seguinte, não existe disposição para fazer exercício. Não existe. Não vem com essa conversa que você levanta de manhã, não, eu levanto pronto para correr, para andar para pedalar, para nadar. Mentira. Eu sei que é mentira porque eu corro há mais de 30 anos. Eu nunca acordei uma vez com essa disposição. Nunca. Eu estava conversando com o Vanderlei agora, ele falou, é verdade, eu também não. Vanderlei. Não existe essa disposição. Você levanta, eu faço assim, eu vou correr amanhã, então já ponho hoje à noite, ponho o calção, a camiseta e o tênis ali. Eu ponho o despertador, porque eu tenho que correr muito cedo, senão não sobra tempo. Aí tocou o despertador, eu sento na cama, tiro o pijama, ponho o calção, a camiseta, o tênis e vou escovar os dentes. Do banheiro eu posso desistir. Estou com uma dor na perna, está ruim, está me incomodando, vou lá, alongo um pouco, é melhor me poupar hoje. Mas lá do banheiro, porque da cama não. Na cama nós somos pessoas de profundo mau caráter. Todos nós. Por que de mau caráter? Porque a gente acorda e fala assim, acho que não vai dar hoje. Não estou me sentindo muito bem. Meu sono não foi profundo. O vagabundo dormiu 10 horas, né? Mas o sono não foi reparador, não é? E o pior, eu digo mau caráter, por quê? Porque não é uma questão, se a gente assumisse, e dissesse, não, eu não vou porque eu sou meio vagabundo mesmo, hoje eu estou com preguiça. Não, a gente transfere para o dia seguinte. Hoje eu não estou muito bem, mas eu ia correr meia hora, amanhã eu vou correr 1h30, porque para o dia seguinte não tem miséria, né? Pode correr quando você quiser. Chega no dia seguinte, o mesmo mau caratismo do dia anterior. Então, não adianta a gente ficar com esse mito da disposição para correr. Você acha que o Vanderlei disse que nunca acordou com essa disposição. Ele nunca acordou, eu nunca acordei, é porque isso não existe. Se existisse, eu ia lembrar de um dia. Olha, dia 12 de novembro de 2002, eu acordei super disposto. Nunca aconteceu. Correr distância longa é para quem tem disciplina. E mesmo correr distâncias curtas, fazer exercícios mais leves e tudo com regularidade, é para quem tem disciplina. Quem não tem, não consegue. Não consegue porque um dia não dá certo, no outro também não dá, uma hora desiste e acabou. Eu aprendi uma outra coisa que me ajuda muito.
Eu tinha um paciente, ele chamava Antônio Carlos. Era um cara, eu achava ele muito velho. Ele tinha 70 anos na época, eu tinha uns 30 e poucos. E o Antônio Carlos era um cara forte. E ele era daquele tempo, não tinha academia, ele era do tempo do halterofilismo. Tinha umas academias de halterofilismo, os caras iam lá, levantavam peso. E ele era assim, tinha um braço enorme. Um dia eu estava examinando ele, apertei a coxa dele. Parecia que eu estava pegando o pé da maca de exame. Uma perna dura. Eu falei, como é que o cara consegue ter uma musculatura tão firme assim aos 70 anos? Aí ele diz, é porque eu subo escada. Eu não diga, como você sobe escada? Falou, eu subo escada e desço do elevador e depois subo de novo. Não dá para descer andando, não é bom porque você força o joelho. E eu comecei a fazer isso. Meu prédio tem 16 andares e eu subo a escadaria do prédio. Quando chega lá em cima, eu pego o elevador e desço. E já mando para cima outra vez. E vou fazendo isso repetidamente. E ele me disse, o segredo, você tem que alongar. Então, quando você está descendo de elevador, faz aquele alongamento mais simples que existe, né? Que é pôr as mãos para baixo e tocar na ponta do pé. E enquanto o elevador desce, eu venho com a mão, tocando a ponta do pé. E subo outra vez. É ótimo. E tem a vantagem, para quem mora em prédio, que você não tem que se deslocar. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que você tem que ir até o parque para poder correr, tem que achar um espaço. Você mora num prédio de apartamentos e a vantagem é que é rápido, né? Você desceu, está lá já e já está fazendo exercício imediatamente. Então, eu tenho conseguido manter desse jeito, esse tempo todo. E eu estou absolutamente convencido de que a atividade física é o que faz diferença na vida. Isso eu fui aprendendo e a formação que eu recebi, quando eu era estudante de medicina, quase 100 anos atrás, havia um dogma na medicina que era o seguinte, quando você vai ficando mais velho, naquela época, um homem de 50 anos, uma mulher de 50 anos eram velhos. Isso, e talvez fossem mesmo, porque a expectativa de vida era curta, não é? Eram velhos. E o que se dizia para os mais velhos? Não façam esforço. Esse era o paradigma. Não façam esforço. Porque eles partiam do princípio, os médicos partiam do princípio de que o sistema cardiorrespiratório estava numa fase de muita fragilidade e que se você fizesse exercício, fizesse esforço, isso fazia mal. Levantar peso, correr, andar depressa, era para fazer repouso. E acontecia isso, as pessoas se aposentavam e ficavam, os homens especialmente, ficavam sentados na poltrona da sala lendo o jornal. As mulheres não, porque as mulheres ficavam trabalhando em casa, lavando louça, cozinhando, etc., indo à padaria. Tudo. E os vagabundos sentados lá, explorando a mulher, e de repente ele tinha um infarto e caía morto. Expectativa de vida ridícula naquela época. Eu, quando estava no 6º ano da faculdade, estava de plantão e tive uma cólica, mas uma cólica dessas de dobrar mesmo, passando mal. E aí um colega falou, deita na maca aí. Eu deitei na maca, ele me examinou, falou, uma apendicite. E aí eu saí da maca, fui para o centro cirúrgico ali no Hospital das Clínicas e fui operado. Já fizeram um cortinho aqui do lado, um cortinho desse tamanho. Eu fiquei 3 dias internado no hospital, fazendo nada, né? Internado, 2 dias sem me mexer, para não soltar os pontos. Hoje, eles fazem cirurgias enormes. O cirurgião opera o cara de manhã, quando chega 4 horas da tarde, ele passa lá e põe o doente a pontapé para fora da cama. E o cara, coitado, mal anda, não sei o quê. Sai, levanta, não pode ficar deitado. Nós mudamos completamente o conceito de saúde. Saúde é outra coisa hoje. A saúde tem a ver com a performance, com a capacidade cardiopulmonar que você tem, com a musculatura, a atividade física ativa a circulação. A atividade física
deixa os músculos mais potentes, deixa os ossos mais fortes. As artérias começam a conduzir melhor o sangue. A oxigenação do cérebro e de todos os órgãos melhora. O corpo humano é uma máquina que foi feita para o movimento. É só você olhar como foi desenhado o corpo humano por anos e anos, né? Milênios de evolução. Pernas longas, o corpo humano é cheio de dobradiças, braços longos. E nós estamos usando o corpo hoje como? Para ficar sentado o dia inteiro, para ficar no computador. Fosse desenhado para essa utilidade que tem hoje, para que braços longos? Não precisava. Eles foram feitos para subir em árvore, para baixar, pegar. Bastaria metade do braço. Não precisava ter só o antebraço já estava bom, só para chegar no teclado do computador. E hoje, com o celular, nem o antebraço seria necessário. A mão podia estar ligada direto aqui no tórax. E a perna também não precisava ter esse tamanho todo, não precisava da coxa, não vai andar. Agora, tinha que ter um traseiro bem reforçado, porque para poder ficar sentado o dia inteiro. Nós estamos usando o corpo de uma maneira para a qual ele não foi preparado. Não foi preparado para viver assim, para ter esse uso que nós fazemos hoje. É uma máquina que foi preparada para o movimento, tem que se movimentar. Pega o carro, foi preparado para o movimento. Deixa ele na garagem 6 meses, vai dar partida a ver se ele funciona. Só que a diferença de outras máquinas que foram feitas para o movimento, carro, avião, etc., que se desgastam à medida que se movimentam, o corpo humano se aprimora. A circulação melhora, os músculos ficam mais fortes, as articulações ficam mais móveis. Você pega... Por que você, olha, eu li um trabalho uma vez que eles pegaram pessoas ativas que correm maratonas e outras que não correm maratonas e andam. E acompanharam essas pessoas por um tempo significativo. Foram ver quantas delas iam ter problemas nos joelhos, fazer cirurgia no joelho ou na bacia, na coxa femoral. As que andavam tiveram mais cirurgias do que as que corriam maratona. Por que isso? A articulação, para funcionar direito, a articulação o que é? É um tecido fibroso que fica cheio de líquido, né? Que é para ela se movimentar, permitir essa movimentação toda. Ela funciona como? Ela funciona na base de compressão e descompressão. O tecido, as células cartilaginosas, dependem dessa compressão e expansão para poder se multiplicar, para poder produzir a quantidade de líquido na articulação que é necessária para o movimento. Então, toda vez que você está parado, está sobrecarregando a articulação. É por isso que você vê, hoje tem esses programas aí que a cada X minutos toca o despertador para você levantar da cadeira. E realmente é importante isso, é muito importante. E a maratona, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a maratona não força as articulações. Olha, todos esses anos, né? Eu nunca tive problema de articulação nenhuma, nunca tive. Claro que maratona não é para quem quer, é para quem tem uma formação física favorável. E não precisa correr 42 quilômetros também, não é necessário. A gente gosta porque a gente aprendeu assim e curte passar por esse sofrimento todo. Quando você chega na maratona, você olha para quilômetro 30, 35, 35 é o ponto ruim mesmo. Você olha para a expressão facial dos seus colegas de infortúnio. Pô, os caras estão mal, né? Você olha, tem uns que correm e gemem enquanto correm. Eu fico longe, porque é a coisa mais deprimente. Você fica correndo e um cara gemendo do teu lado. É muito duro.
Nem sei se faz bem para o corpo uma coisa dessa, né? Eu nem sei, não estou seguro, não. Mas você vai explicar para uma pessoa que nunca passou por isso, como é a sensação de você cruzar a linha de chegada. Aí você para, quando está chegando na linha de chegada, você fala, olha, eu estou há meses treinando, sofri por 41 quilômetros, agora tem esses 200 metros finais, tudo que eu passei é só para isso, só para cruzar essa linha. Mas nessa hora, dá uma explosão de felicidade, que é uma felicidade provocada por droga. É por droga. Eu nunca cheirei cocaína, mas tem gente que cheirou cocaína e diz, a cocaína, quando é boa, dá um twin no ouvido, assim, um twin comprido. Quem já correu maratona já sentiu esse twin. Que você obtém, e não precisa ser maratona, mas uma corrida mais longa, você obtém esse twin fazendo uma atividade física que é benéfica para o seu corpo, sem precisar usar droga nenhuma, não é? Então, o que a gente faz se sujeita a esse sacrifício, porque é um sacrifício. Olha, todo dia você vai começar a treinar, você faz o cálculo, bom, hoje vou correr 5 quilômetros, tudo bem. O primeiro quilômetro é insuportável. É insuportável. Eu não alongo antes de correr, mais uma das coisas erradas que eu faço, diz que precisa alongar. Mas eu não alongo, porque se eu ficar alongando ali, eu vou voltar para a cama. Eu vou voltar. Eu prefiro, eu desço, quando eu corro na rua, desço do meu prédio e já saio correndo. O primeiro quilômetro eu vou tomado por um único pensamento. Não há o que justifique um homem passar pelo que eu estou passando aqui agora. É horrível. É horrível. Dá falta de ar. Você fala, não vou aguentar. Eu corri 200 metros, já não consigo respirar. E por isso que muita gente para e fala, não, eu não gosto de correr. Eu falo sempre, eu gosto de correr. Eu gosto de ter corrido, mas não de correr. De correr, não. E sabe por que a gente gosta de ter corrido? Porque você sofre, né? Os primeiro quilômetro é insuportável quase. Se não tiver força de vontade, você desiste. Mas aí você vai. Aí a corrida começa a ficar suportável. Quando acaba, é a hora que ela fica boa. Né? Fica boa, não, você vai, a hora que acabou é que vai, graças a Deus. Você está livre, você vai poder passar o dia inteiro sentado, sem remorso, mas você tem uma sensação de bem-estar e de otimismo. E de otimismo. Porque a contração muscular libera pequenas moléculas que dão essa sensação de bem-estar de quando a gente acaba de correr. E elas agem no cérebro. Elas atravessam a barreira hemolicórica. Existe uma barreira química entre o cérebro e o líquor, que fica dentro do sistema nervoso central. A natureza planejou isso com toda razão, senão você comia um camarão estragado, a toxina impregnava o cérebro e você morria. Então, isso não passa, a toxina não passa para o cérebro. Mas essas moléculas passam. E é por isso que na hora que você acaba de correr, você tem essa sensação de bem-estar e mais, de otimismo. Dá uma sensação de otimismo. Os problemas do dia vão ser os mesmos. Mas você sai legal, você fala, toma um banho, fala, hoje eu resolvo tudo que eu vou encontrar pela frente. E ao contrário, quando dizem, não, o cara correr vicia, o cara depois não vicia coisa nenhuma. O que acontece é que você não se conforma mais de ter o corpo naquele estado de sedentarismo. O corpo sedentário, você não se sente bem. Se por alguma razão, por trabalho, por uma outra razão qualquer, você para de escrever, para de correr, você depois fica, o dia que a vida vai ficando esquisita, vai ficando meio ruim mesmo. Você começa a olhar o mundo de um jeito diferente. E aí você volta porque você diz, não, meu corpo fica melhor quando eu consigo correr. Por isso é que vocês têm que pensar sempre o seguinte,
Primeiro, façam do jeito que der. Partam do princípio que 5 minutos de atividade é melhor do que nada. 1 minuto é melhor do que nada. Eu, às vezes, tenho um dia complicado, aí não corri, no dia anterior também não consegui correr. Eu chego na minha casa à noite, às vezes chego, o dia tumultuado, né? Eu subo os 16 andares do prédio. Mas subir uma vez só, não, é melhor do que não subir nenhuma vez, melhor do que não fazer nada. Isso tem que nortear a vida da gente. Um pouco de exercício é melhor do que zero. Não adianta você dizer, não, eu não... Porque senão você pensa, não, eu vou correr 1 hora amanhã. Aí você não tem essa hora, mas tem 20 minutos, você não corre os 20 minutos, quer dizer, não vai dar para correr 1 hora. Então a gente tem que... O exercício tem que fazer parte da nossa vida. Eu, quando olho a minha geração de homens, meus colegas de faculdade, gente que teve uma vida parecida com a minha, a gente quer viver muito, né? Claro, todos nós queremos viver muito, o máximo possível, mas não a qualquer preço, né? Você não quer viver restrito a um leito, dando trabalho para a família, sofrendo, e aí você fala, não, assim não quero, assim ninguém quer. Então, não se iludam. Aqueles sedentários vão precisar de muita sorte na genética para envelhecer bem, para envelhecer legal. O bom de envelhecer, olha, eu nasci em 1943, vou fazer 82 anos agora no mês de maio. Não merece aplauso não, porque um pouco é sorte. Eu tive um irmão que teve um câncer de pulmão e morreu com 45 anos. Precisa de sorte também, a genética é muito poderosa, né? Mas a genética você não pode mudar, mas você pode mudar os seus hábitos, né? Pode tirar da frente as coisas que vão te prejudicar no futuro. E se você presta atenção em como você toca a vida, você pode levar a vida da forma melhor. Eu, até hoje, não tenho nenhuma restrição. Eu saio com os meninos para gravar, às vezes a gente sai, pega o avião, vai para Recife, passa o dia gravando, acabou a gravação, pega um avião de volta, venho para São Paulo, e às vezes eles dizem, o cara fala, pô, eu estou exausto hoje, e eu não sei o que é isso, eu fico com vergonha de dizer, eu não falo nada, mas eu fico com vergonha de dizer que eu não estou exausto, eu fico exausto quando acaba a maratona, é a única situação que me deixa exausto, acabado mesmo, né? Por quê? Porque você se habitua a puxar o corpo, puxar a tua atividade física num nível que depois, essas coisas que a gente faz no dia a dia, não representam nada, é tudo bem, às vezes cansa um pouco, mas não é nada que te deixe num estado de exaustão. Então, eu vou terminar por aqui para não abusar da paciência de vocês, mas o que eu queria dizer é o seguinte, se tiver que deixar uma mensagem, vale a pena, vale a pena. Sabe, eu comecei com 50 anos, vocês vão começar isso, estão começando isso com 30, com 25, vocês vão chegar muito mais longe, vão fazer muito mais, vão viver muito mais. A geração de vocês vai chegar aos 90 anos legal, vai chegar legal aos 90 anos. Não estou falando isso porque para dar falsas esperanças, não. Alguns vão ficar pelo caminho, tem um tumor de cérebro, outro vai ter... um cutuca o outro, não é você, né? Vão morrer de infarto, coitado, o cara é legal. Né? E as mulheres? Olha, tem um estudo muito interessante, foi feito nos Estados Unidos, publicado no The New England Journal of Medicine, que é a revista de maior circulação, revista médica. Eles pegaram uma série de pessoas com 50 anos, mulheres e homens, sem nenhuma doença. Nenhum deles tinha diabetes, nenhum deles pressão alta. Eram pessoas assim, como vocês que estão bem, não sentem nada. 50 anos. E acompanharam. Vamos ver quanto tempo essa gente vai viver. Mulheres e homens.
Os homens, quando chegam aos 50 anos, nós estamos falando dessa classe social, não estamos falando de gente que tem dificuldade de conseguir almoçar e jantar todos os dias. Estamos falando da classe a que todos nós aqui pertencemos. Os homens, a expectativa de vida dos que chegaram já aos 50 anos é de mais 38 anos. Então, os homens aqui vão viver até os 88 anos, em média. Em média. E as mulheres, até os 93, em média. As mulheres vivem muito mais do que os homens em todas as sociedades. Pode pegar Filipinas, Japão, Estados Unidos, Nicarágua, Brasil. Em todas as sociedades as mulheres vivem mais do que os homens. Por quê? Porque o corpo feminino é biologicamente superior ao corpo masculino. Infelizmente para nós. Agora, nós, que fomos educados por mulheres e homens, aprendemos que nós somos o sexo forte. Não é assim? Você é homem. Homem não chora. Não empurra a irmãzinha. Você tem que proteger. Ela é fraca, você é forte. E a gente acredita nisso. Acredita e carrega pela vida essa crença de que nós somos o sexo forte. Vamos fazer uma análise rápida. Eu tenho mais 5 minutos. Fazer uma análise rápida dessa força do sexo masculino. Olha, vocês aqui vários têm filhos e filhas pequenos e tudo. Você pega uma menina de 2 anos. Uma menina de 2 anos fala tudo. Fala tudo. As frases têm sujeito, têm verbo e têm predicado. Elas tropeçam nas palavras, a gente acha bonitinho, dá risada e tal, mas sintaticamente elas são perfeitas, já com 2 anos. Pega um moleque de 2 anos de idade, é uma porta. Fala nada, ele grunhe. Se a mãe não está perto, ninguém consegue entender o que ele está falando. A mãe diz que entende, não sei também se ela é capaz de entender isso. Nós temos uma evolução mais lenta dos processos cognitivos, nós homens. As meninas evoluem mais depressa. Nós temos uma evolução mais rápida na parte motora. Quer dizer, o moleque para pular no sofá, capotar, rachar a cabeça na quina da mesa. São muito superiores nessa parte. Mas na parte cognitiva, não. Tanto que tem um grupo de neurocientistas que acham que está errado você pôr meninas e meninas da mesma idade na mesma série na escola. Pôr a menina de 7 anos na classe do menino de 7. Por quê? Porque ele é mais burrinho, ele retarda a evolução dela. E, por outro lado, ele também fica numa situação de inferioridade, porque ele não tem maturidade cognitiva para acompanhar o que ela está fazendo. Aí a gente cresce. Pega um moleque de 11, 12 anos e uma menina de 11, 12 anos. Uma menina nessa idade já tem formas femininas, já tem um corpo gracioso. Você já olha e já vê que mulher vai nascer daquele corpo de pré-adolescente. Pega um moleque de 11, 12 anos. Ele está num limbo. Ele não é nada. Ele não é homem, fala grosso, de repente desafina. O rosto fica cheio de espinha. As meninas da idade dele não olham na cara dele. Elas estão interessadas nos meninos de 15, 16, 17 anos, são mais interessantes. E ele fica nesse limbo assim, por anos. Todos nós aqui, todos nós passamos por isso, nós homens. Todos passamos por isso. Aí a gente fica mais velho, a cognição já na adolescência ali, ou na pré-adolescência, já está igual, estamos no nível das mulheres, e aí a gente casa. E biologicamente o que acontece? Nós vamos ter filhos. Compara o papel do homem do papel da mulher na maternidade. O papel do homem é ridículo, é desprezível.
Nós entramos com uma célula, esse é o trabalho que nós temos. Uma única célula. E ainda assim as mulheres são tão enjoadas que fazem a gente ejacular 300 milhões de espermatozoides. Pô, 5 mil não estava bom? 300 milhões, que elas querem o mais apto de todos eles. E elas é que vão escolher esse mais apto dos 300 milhões de espermatozoides. Olha o corpo feminino que é. O corpo feminino pega uma célula de um outro indivíduo, no caso um homem, e com essa célula, ela constrói uma criança em 9 meses, que nasce com 2 olhos, boca, nariz, todos os órgãos formados, pesa 3 quilos e tanto, sozinha. Se o homem participou da concepção e desapareceu, aquela criança vai nascer de qualquer maneira. Se a mulher participou da concepção e desapareceu, essa criança não nasce. O filho é filho da mulher até o momento em que nasce. A partir daí é outra história. A partir daí nós podemos ser pais maravilhosos, ou nem tanto, como é tão frequente. Mas as mulheres têm biologicamente, é um corpo preparado para fazer uma criança sozinha, para multiplicar, recebendo uma única célula de um doador. Bom, aí a vida continua. Quando chega aos 45 anos, nós, homens, começamos a correr risco de doença cardiovascular, ataque cardíaco, derrame cerebral. 45 anos. Claro que essa plateia aqui que faz exercício, etc., dificilmente vai acontecer uma coisa dessa. Mas é assim na população de um modo geral. Tem gente que fala, minha tia teve uma morte maravilhosa. Ela estava vendo televisão, quando nós fomos ver, tinha morrido. Pô, primeiro que não existe morte maravilhosa. Maravilhoso você está vivo, né? Morte é morte. Acabou a brincadeira, né? Segundo, que imagina que situação, você está aí com 45 anos, tem filhos e filhas na adolescência, tem que pagar a escola, estão se preparando e tudo, você é fundamental na formação da família e tudo. Aí você está vendo televisão, a tua mulher te cutuca, não vai dormir na cama, você cai morto no meio da sala. Olha que situação que você provoca. Cai morto ali, de repente, larga a família toda complicada e tudo. Essa é a realidade masculina, é assim que as coisas podem acontecer também. Nós temos um organismo mais frágil do que o organismo feminino. Nós podemos ter mais força física. Então, para carregar e descarregar caminhão, é com a gente mesmo. Agora, é um organismo frágil. É um sistema imunológico frágil, nós ficamos mais sujeitos a infecções. E por que é um sistema imunologicamente mais fraco? Prometo que eu não vou me alongar, mas a explicação é interessante. Por que nós temos um sistema imunologicamente mais fraco do que o das mulheres? Porque nós gastamos, no nosso desenvolvimento embrionário, nós gastamos muito mais energia do que as mulheres para construir músculos, para construir ossos, para construir uma altura maior. Essa energia, elas economizam. E o sistema imunológico é um dos que demanda mais energia na embriogênese. Então, o homem não tem a energia suficiente para construir um sistema imunológico mais eficiente. E aí nós vamos ficar sujeitos a infecções. E é por isso que em todas as sociedades o homem vive menos, em média, do que a mulher. No Brasil, nós morremos 7 anos antes das mulheres. 7 anos. E depois vão dizer que nós é que somos sexo forte. Morremos 7 anos antes. Nós morremos, deixamos com vocês a casa, o carro, seguro de vida e paramos de dar trabalho. E aí vocês vão viajar, pegam essas vans e vão para os teatros. Já viram essas vans na porta do teatro? Descem 8 senhoras de cabelo branco. E no fim desce um coitadinho que não fala nada, é o viúvo. E as viúvas estão numa festa, falam, dão risada, etc. Muitas delas, na verdade, especialmente essas que têm maridos, que ficam
o tempo inteiro dando trabalho, pega uma água para mim, benzinho, vai lá buscar não sei o quê. Quando eles morrem, é uma felicidade difícil de esconder. Difícil. Elas escondem, falam, não, meu marido, coitado, não, eu sinto tanta falta dele. Você olha e fala, mentira, não sente. Os olhos entregam. Na verdade, nós, homens, somos o sexo frágil. Nós temos que prestar mais atenção, mais cuidados com a nossa saúde. As mulheres têm muito mais disciplina e são muito mais atentas. Uma mulher começa a vida sexual, a primeira coisa que ela faz, se a situação dela permite, socioeconômica, ela vai ao ginecologista. E começa a fazer aqueles exames desagradáveis, faz os exames com regularidade todo ano. Vão lá fazer mamografia, o exame horrível, espreme a mama de um jeito, dói, é ruim, mas elas vão e fazem. Nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Quando eu falo nós, eu também me coloco nesse meio aí. A última vez que eu fui à minha cardiologista, ela pediu os exames para o meu retorno. Eu falei, não põe a data, não. Ela falou, não seja sem vergonha. Você fala para não pôr a data, é que você não vai fazer na data que ela quer, né? Claro. Nós não fazemos nada. Você pega os homens. Você vê. Por que as mulheres fazem mamografia todo ano? Porque aqui, mais ou menos, 1 em cada 10 vai ter câncer de mama. Mais ou menos. E os homens? 1 em cada 7 vai ter câncer de próstata. 1 em cada 7. É muito mais prevalente o câncer de próstata no homem do que o de mama da mulher. E nós não fazemos o controle do câncer de próstata. Por quê? Porque tem um maldito do toque retal. Olha que ponto vai a imbecilidade masculina. Às vezes eu pego no consultório um senhor de 65 anos, eu digo... quando foi o seu último exame da próstata? Não, eu não faço esse exame, não. Você não faz por quê? Ah, não, eu não gosto. Eu falo, mas não é para dar prazer. Pega até mal para o senhor. Querer gostar de um exame desse, Deus me livre. Mas ilustra essa falta de sensibilidade masculina, né? Essa coisa de achar que nós somos o sexo forte. Gente, eu vou parar de abusar da paciência de vocês. Muito obrigado, viu?